Bem-vindo à sua vida após a morte. Você está sendo reencarnado como um Quetzalcoatlus. Você sai de um ovo de casca mole, enterrado na lama próxima de um rio, no que hoje é o Texas, nos Estados Unidos, há cerca de 68 milhões de anos atrás, bem no finalzinho do período Cretáceo. Diferente de vários outros bichos dessa era, você não nasce completamente indefeso ou dependente de uma mãe para trazer comida no seu bico. O seu grupo, os Pterossauros Asidarquídeos, apostou numa estratégia de sobrevivência super precocial. Isso significa que seu corpo já vem praticamente pronto para ação desde o segundo em que você rompe a casca do ovo. Pernas fortes capazes de te sustentar em pé quase imediatamente e um par de asas dobradas que tecnicamente já funcionam. O problema é que tecnicamente funcionar e saber usar direito são duas coisas bem diferentes na prática. Sua primeira tentativa de voo de recém-nascido é um desastre absoluto. Dominado pelo instinto de ver a luz do sol, você tenta bater as asas sem qualquer coordenação motora e cai de cara no chão a menos de 1 metro de distância do ninho. Acontece. Dessa vez, você entende que talvez devesse aprender a caminhar e entender o seu próprio centro de gravidade antes de tentar dominar as correntes de ar. E aqui já vem uma curiosidade anatômica bizarra sobre você. Seus braços não são apenas asas, eles também funcionam como seu par de pernas dianteiras. Você caminha nas 4 patas, apoiando todo o peso do seu torso nos pulsos, que são dobrados das suas asas, articulando o 4º dedo que sustenta a membrana dela. É uma imagem estranha de entender, parecendo um morcego gigante desengonçado, caminhando todo torto. Mas foi exatamente assim que a evolução resolveu a complexa equação de como fazer um animal voador de grande porte também caminhar de forma eficiente em terra firme. E você vai precisar caminhar muito bem, ao contrário do que a maioria das pessoas imagina sobre os pterossauros gigantes, vivendo exclusivamente em penhascos à beira-mar e mergulhando para pescar peixes. Você passa a sua vida inteira bem longe do oceano. O seu verdadeiro lar são as vastas planícies e margens de rios e pântanos do interior do continente norte-americano. Isso significa compartilhar o mesmo ecossistema com uma quantidade generosa de coisas que adorariam te devorar enquanto você ainda é um filhote. Ato 1. A anatomia de um gigante leve. Sua principal defesa nessa fase jovem é a sua visão impecável. Seus olhos são enormes em proporção ao crânio, posicionados lateralmente para te dar um campo de visão amplo e poder notar a menor movimentação possível. Assim que algo com dentes afiados aparece, sua estratégia não é o pânico, é correr para a vegetação rasteira mais densa, achatar o corpo contra o solo e ficar absolutamente imóvel até que a ameaça decida ir embora. Enquanto isso, você precisa aprender a caçar sozinho, porque ninguém vai mastigar ou regurgitar nada para você, literalmente, já que seu bico comprido não possui um único dente. Sua técnica de caça vai se revelar aos poucos ao longo dos meses. Nada de perseguir presas em corridas e nada de dar mergulhos rasantes na água. Você adota o estilo de caça de forrageamento terrestre. Mas o que é isso, você deve estar se perguntando? Você caminha devagar por áreas alagadas e campos abertos, cutucando a vegetação com a ponta do bico, exatamente como a cegonha gigante faz. Répteis pequenos, anfíbios, mamíferos primitivos, grandes insetos e filhotes desprotegidos de outros dinossauros entram direto para o seu estômago. Conforme os anos passam, você cresce em uma velocidade impressionante, e uma verdadeira obra-prima da engenharia biológica começa a se consolidar no seu esqueleto. Seus ossos, apesar de atingirem proporções colossais, continuam extremamente leves. Eles são pneumatizados, ocos por dentro, com paredes ósseas finas, além de serem totalmente preenchidos por sacos de ar conectados ao seu sistema respiratório. Basicamente, seu corpo está virando uma estrutura viva projetada para pesar o mínimo absoluto sem perder a rigidez estrutural. Isso é importante porque seu objetivo biológico final é atingir o tamanho de uma girafa adulta sem deixar de ser capaz de voar. Ato 2. A física da decolagem. Chegou a hora de resolver o maior, mais complexo e mais estudado desafio da sua existência. Como um animal do seu tamanho, pesando cerca de 200 a 250 quilos e com a altura de uma girafa, consegue decolar do chão? A resposta estava bem na sua frente, quer dizer, debaixo do seu peito. Você não tenta correr nas patas traseiras como as aves modernas fazem. Você utiliza a potência máxima dos seus braços para realizar uma decolagem quadrúpede explosiva. Pense como um atleta de salto com vara, utilizando toda a força dos ombros, dos peitorais e braços para se jogar para cima. Você flexiona os membros, transfere o centro de massa para frente e empurra o solo com uma força esmagadora. Sua primeira tentativa séria de decolar como um adulto jovem, a coordenação falha, o salto sai fraco e você consegue apenas um pulo constrangedor. Na segunda tentativa, com a musculatura peitoral devidamente desenvolvida, a força combinada das 4 patas empurra o chão com violência. O impulso catapulta seu corpo a mais de 2 metros e de repente você está voando de verdade. Os anos seguintes são de pura expansão territorial. Você viaja por
dezenas de quilômetros quando está procurando por comida em solo e voa quando precisa cobrir continentes inteiros para encontrar novas áreas de caça ou fugir de tempestades. Inevitavelmente, o perigo se apresenta em terra firme. Um Tiranossauro Rex ou outro grande terópode de Hell Creek cruza o seu caminho enquanto você se alimenta perto de uma carcaça. Você não tem chifres, não tem placas ósseas para te proteger, não tem garras de combate e nem dentes. Sua única cartada de sobrevivência é acionar o voo, saltar no ar e decolar antes que a distância entre a mordida do predador e seu corpo desapareça. Ato 3. O Soberano dos Céus. Ao atingir a maturidade biológica total, sua envergadura ultrapassa facilmente a marca dos 10 a 11 metros de uma ponta da asa à outra. Quando pousado em 4 patas, a ponta do seu ombro fica na altura do ombro de uma girafa, e o topo da sua cabeça erguida olha qualquer predador terrestre nos olhos. Você se tornou com folga o maior animal voador que a história da Terra já produziu. Na prática, você tem a envergadura de um caça F-16, mas coberto por uma camada densa de piquinofibras, estruturas filamentosas semelhantes a pelos que mantém o seu metabolismo aquecido e eficiente. Seu estilo de vida se consolida de forma solitária. Você não forma bandos organizados e não caça em grupo. Prefere andar sozinho, cruzando ocasionalmente com outros da sua mesma espécie, apenas quando a área de caça é abundante o suficiente para dividir temporariamente, ou quando a temporada de acasalamento finalmente chega. Nessa fase, a crista óssea do seu crânio, que vinha crescendo timidamente desde a sua juventude, atinge o seu tamanho e formato final. Essa estrutura serve como um poderoso traço de identidade visual e dimorfismo, uma placa colorida útil tanto para reconhecimento a quilômetros de distância, quanto para demonstrar saúde e vigor para possíveis parceiras. Você vive por várias décadas, sobrevive a inúmeras tentativas de emboscada de predadores e se torna um dos animais mais experientes, eficientes e imponentes do seu ecossistema. Ato 4. O último pouso. Mas o tempo cobra um preço alto e inevitável de qualquer voador. Décadas de voos continentais e a força exigida de cada decolagem começam a desgastar o seu corpo. Um dia, enquanto você caminha lentamente pelas margens secas de um rio, à procura de pequenos répteis para se alimentar, a sombra de um grande terópode que vinha te rastreando aparece. Você percebe a ameaça e tenta acionar instantaneamente a sua mecânica de fuga. Você flexiona os braços, junta toda a energia restante e dispara o salto catapulta contra o solo. Só que dessa vez, os músculos cansados e envelhecidos não entregam a pressão e a potência necessária. Suas asas chegam a se abrir no ar, mas seu corpo não ganha a altura mínima necessária para dar a primeira batida de asa completa. Você volta à terra, agora encurralado, sem espaço para tomar impulso e sem energia no peito para tentar dar um segundo salto. Fim da linha, amigo. Mesmo assim, olhe para sua trajetória. Você fez o que nenhum outro ser vivo gigante na história da ciência jamais conseguiu repetir. Você desafiou os limites da física e do peso, transformou os próprios braços em ferramentas de decolagem e reinou absoluto sobre os céus de um planeta dominado por monstros terrestres.